Realizamos sempre 3 em 3 meses, de acordo com a nossa missão, que é trimestral. Nós encerramos na semana passada. Vamos começar amanhã esse novo trimestre. Foi convidado o pastor Valdomiro Agostinho, vai estar aqui com uma bagagem vasta que tem, trazendo aqui algumas instruções sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre a nossa missão. Vamos orar ao irmão pastor Sérgio, vai estar cantando o louvor da harpa. Nesse período agora de oração, ore em favor da irmã Cássia, é uma irmã que congrega aqui conosco, seu esposo partiu para a eternidade. Vamos orar para que Deus conforte o coração da sua serva, da sua família. Querido Deus, nós invocamos o Teu nome nesta noite, te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu, e lhe pedimos que nesta noite o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe. Venha, Senhor, nos abençoar, abençoar os professores, teus filhos que estão a caminho das suas casas para este tempo, para aprender a sua palavra. Dá-lhe direito de raciocínio, os teus filhos, ao teu servo, pastor, que vai ministrar a tua palavra. Ó Deus, e que todos nós saímos daqui, Senhor, com muito aproveito da sua palavra. Te pedimos que tu também tome a irmã Cássia em suas mãos, como também a sua família, conforte o coração da tua serva e também, Senhor, da sua família. Sendo assim, já lhe agradecemos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Digam amém, meus irmãos. Poder sentar, o pastor Sérgio vai cantar um louvor aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos felizes por essa rica oportunidade em que hoje mais uma palestra abençoada, através do nosso pastor Ricardo. Ele nos indicou o pastor Valdomiro Agostinho e ele está conosco nesta noite. Mas vamos louvar ao Senhor o hino de número 18. Grata nova, Deus tua plano, né? Eu acredito que os irmãos conhecem, né? Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador, cego e desviado homem dos caminhos do Senhor.
precisamos falar algo, e logo após, eu acredito que estávamos aguardando um dos nossos irmãos que queria apresentar algo, mas o nosso pastor está dando a palavra e logo após o irmão. De pé, meus irmãos, vamos ler um trecho bíblico que dá para aberto esse simpósio. Aos Romanos, capítulo número 12. Glória a Deus. Aos Romanos, capítulo número 12. O versículo 6 vai seguir. Os aguardados irmãos estão certo, estão se dirigindo para cá. Já deu certo. Quantos encontraram, diga amém. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ele segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, diga amém. Pastor Gilmar, olha aqui. Pai do Senhor para a igreja, querido e amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, te engrandecemos, que nesta noite, Pai amado, que teu Espírito, Senhor, use com instrumentalidade o teu servo que estará trazendo, Pai, nesta noite os ensinos da tua palavra. Que teu Santo Espírito, Pai, venha nos dar entendimento, Pai, da tua bendita palavra. Abençoa todos quantos já se encontram neste lugar. E aqueles que estão a caminho, guarda eles, dá-lhe uma noite abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Manual. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Senhores professores, coordenadores, pastores, dirigentes em geral. É sempre assim que eu me refiro aos irmãos quando a gente está falando do grupo. Graças a Deus pela presença de vocês aqui. Este é um evento que nós já viemos preparando já tem um tempo e tomamos todos os preparativos. Foi uma demanda, mas glória a Deus, aqui estamos. Quero agradecer aos irmãos por tudo quanto se tem feito, por tudo que conquistamos até aqui. Se fizemos alguma coisa, é que o Senhor da Glória, Ele tem nos capacitado. Quero dizer aos irmãos que estão aqui na liderança desse grupo, na coordenação eu, o pastor Gilmar, o pastor Sérgio e a minha esposa, a irmã Gilcelene. Acho que ela deve estar aqui embaixo, preparando que no final desse evento nós teremos um caldo para nós degustarmos logo quando terminar. Estamos também aguardando o irmão Danilo, está com um pouco de atraso. Espero que ele chegue por esses momentos aqui, né? E que nós estamos aqui ainda para. E o pastor Valdomiro, que está aqui, aceitou humildemente esse convite que fizemos para ele. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que estamos aqui totalmente tutorados, orientados pelo nosso pastor, o pastor Ricardo, a pessoa que aprendemos a amar. Está aqui conosco, dando glória a Deus, damos graças a Deus por isso. Estou aqui com o pastor Sérgio, o pastor Gilmar, a gente se entende muito bem, a gente fala a mesma língua. E esse grupo, que tem como objetivo engrandecer e glorificar o nome do Senhor, trazer conhecimento para os professores, vem da parte de Deus, né? E nós damos graças por tudo que até então foi conquistado. Eu quero ler um versículo aqui também, deixar para a meditação dos irmãos, Provérbios capítulo 8, por gentileza, em verso 34, que nos diz da seguinte maneira, Provérbios 8, 34: Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Então é uma forma poética de falar da sabedoria. E aqui ele
o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o homem e a mulher é feliz se ele velar as portas da sabedoria para a obtenção do conhecimento. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. E não somente aqui nos cultos no geral, também em casa, quando a gente se debruça, fazer o nosso devocional, a nossa leitura, que nós fazemos em busca do conhecimento. O Senhor Jesus, na sexta-feira, falou assim, que se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O Senhor Jesus falou. E quando ele diz, se alguém quiser, está implícito aí o critério que Deus usa para sondar os corações e entender que deve dispensar conhecimento a essa pessoa. Se esse quiser estiver enquadrado no que Deus espera de nós, certamente que o conhecimento será dispensado. Irmãos, tem algumas semanas que não temos lançado nenhum vídeo, nada tem acontecido no grupo, exceto alguns avisos, né? Os cards que são lançados, mas quero passar para os irmãos que, passado o congresso que nós estivemos lá, graças a Deus por tudo, muito bom, muito conhecimento. Passadas essas festas, agora o simpósio, nós estaremos reiniciando as atividades e vai continuar da mesma maneira. Cada semana vai ficar a cargo de uma congregação. E a gente vai fazer escala e lançar no grupo. Mas vai ficar livre para nós lançarmos os cards das nossas festas, os avisos, os subsídios. Mas a semana que ficar a cargo de uma congregação, aí os professores dessa congregação, juntamente com o dirigente, poderá à vontade lançar os vídeos que assim achar que deve lançar, seja um resumo da lição, seja a leitura bíblica diária. Fica a cargo de vocês. E os cards e os avisos, conforme eu passei para os irmãos, todos os demais poderão estar lançando. Nós estamos aqui, estamos aprendendo, nós estamos fazendo alguma coisa para Deus. Dia a dia a gente vai aperfeiçoando, vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Nós não estamos fazendo nada que o Senhor não nos tenha orientado a fazer. E graças a Deus por isso. Quero pedir permissão ao pastor falar sobre o choque das congregações. Hoje está tendo alguns eventos, né? Os irmãos estão vendo que tem um número reduzido de pessoas. Está tendo um congresso dos adolescentes, está tendo também um evento na Liberdade. É um congresso dos novos convertidos. Congresso dos novos convertidos. Está tendo festa no Alto do Coqueirinho. Está tendo festa no quilômetro 17. E esqueci de algum? E por último, o esposo de uma irmã aqui da congregação faleceu, passou para o Senhor. E desta feita, os irmãos estão vendo que tem um número reduzido de pessoas. Graças a Deus pelos que vieram, que estão aqui, mas isso ocorre porque verdadeiramente nós não temos controle de tudo. É Deus que tem o controle de tudo. Nós preparamos as coisas, preparamos o evento, fizemos o convite, mas a palavra final vem da parte de Deus, né? A Bíblia diz que um cavalo se prepara para a guerra, mas do Senhor vem a vitória. Quero agradecer pela essa oportunidade e estamos abertos para que os irmãos estejam fazendo as perguntas, estejam adicionando o nosso trabalho, que nos convide para os seus eventos, né? Que façam convite para essa coordenação, estar lá com vocês, que nós estaremos lá com todo carinho, com todo amor. Eu estive agora no fechamento do trimestre de Mussurunga, né? Mussurunga. E eu vi ali um modelo da igreja primitiva. Irmãos,
mas verdadeiramente eu fui para aprender. Alguém diz: a igreja não é mais a mesma. A igreja é a mesma, irmãos. Se envolva que você vai ver. Se envolva com o povo, né? Procure saber do povo. Se envolva nos trabalhos e você vai ver que o Senhor, Ele está no meio da sua igreja. Glória a Deus. Sendo encerrar aqui minhas palavras, agradeço a oportunidade. Passo para o pastor Ricardo para assim proceder conforme a maneira que o Senhor tem direcionado. Fica de pé, meus irmãos, eu quero apresentar o pastor Valdomiro Agostinho, um amigo, fui convidado para estar nessa noite, trazendo toda a instrução desse simpósio. Está aqui meu amigo, aqui. Você quer ministrar lá embaixo? Aqui, eu sou que fico, melhor embaixo. A igreja quer recebê-lo, diga aleluia. Fique à vontade, meu amigo. Obrigado, meu pastor. Eu fico muito feliz de estar com o senhor mais uma vez. Queridos, muito obrigado pela presença, pela recepção. Nós vamos começar, pode sentar, obrigado. Estou com a garganta um pouquinho desgastada, porque tive uma semana muito fechada, e aí muito ministração terminei, não aguentando. Hoje era para eu estar ministrando em Salvador, em Recife, e aí já tinha marcado aqui, não deu para ir. Daqui a pouco, se é possível, eu vou para Recife, eu vou ministrar em Itapuã, não pode. Então, obrigado pela consideração. Pastor Sérgio, quem vai? O irmão chegou? Não? Queridos, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar uma dinâmica diferenciada, como nós estamos no fechamento do trimestre, pastor, e eu gosto muito de usar a dialógica, porque nós sabemos que a nossa lição bíblica, ela não foi feita, eu costumo dizer isso, algumas pessoas às vezes acham estranho, mas a lição bíblica, ela não foi feita para leigos. E, às vezes, nós percebemos que grande parte dos professores não tem, às vezes, muito conhecimento de teologia. E aí, terminam tendo dificuldades, né? Eu estava falando com o professor Sérgio, e às vezes tem temas que eu fico me perguntando como é que eu vou desenrolar esse ponto aqui, né? Porque o papel do professor, acima de tudo, é ser um facilitador, né? Eu costumo dizer, quando eu estou ensinando a homilética, que a minha maior preocupação é que o aluno aprenda a extrair o simples e o extraordinário. Só que, às vezes, a falta de habilidade faz o contrário. Você pega o simples e transforma em complexo. Você tem menos e quem ouviu tem menos ainda. E esse é o nosso papel, né? Eu sei que aqui vocês também ajustaram nisso, e eu queria apenas fazer esses pontos para a gente trabalhar nessas questões. Por exemplo, no contexto geral, a lição bíblica, a gente não explora muito isso, mas a importância do tema da textual, na verdade, eu sei que vocês sabem, só você para a gente competir com a mesma ideia. Você tem uma lição bíblica que ela é composta com um tema, né? Isso eu estou falando da questão da temática trimestral, mas cada domingo. Então você tem o tema daquele domingo, você tem o textual do domingo, a verdade prática. O que tem mais aí? Da de professores tem objetivo, depois o que você tem? Leitura diária, depois o que você tem? Leitura em classe, e depois o que você tem? As argumentações, né, do tema que você vai desenvolver. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu falo de mim, eu ensino umas 3 ou 4 disciplinas, e às vezes eu pego uma lição e fico me perguntando o que o público vai aprender. Porque às vezes essa lição, não estou falando da lição bíblica, estou falando das nossas dificuldades, né? Por exemplo, quando eu estou dando aula de teologia, às vezes eu costumo chegar na classe e perguntar para os alunos: o que é que vocês imaginam aprender? Uma pergunta meio absurda, né? Estou chegando com uma disciplina nova e aí pergunto: mas qual é o meu papel? É fazer uma avaliação processual imediata para que eu entenda qual é o nível de
de compreensão que tem os alunos. A partir daí, eu vou ficar mais à vontade para entrar no ponto que eu quero. Às vezes a gente pega uma lição que ela traz muitos pontos técnicos, né? E aí como é que você vai facilitar para o seu aluno, não é? Às vezes as pessoas, existe professores que na falta de capacidade de desenvolver o assunto, o que ele faz? Ele lê o que está escrito. Ler o que está escrito não ajuda muito, mas pelo menos ele quebra o silêncio. Mas seria bom se ele pegasse aquele ponto e trabalhasse o que ele entende. Vocês têm aqui estudos, né? Tem estudos de professores, não sei deve ter, mas como vocês têm esse fechamento, isso é importante, porque vocês conseguem perceber, olha, esse assunto eu não falei como poderia, olha, isso aqui tem mais recurso. Quando eu estou ensinando a homilética, eu digo para os alunos o seguinte, que é uma comparação. Eu costumo dizer aqui, pastor Ricardo, que a lição bíblica é um sermão preenchido, com todos os pontos e subpontos, né? E às vezes tem alunos que dizem assim, professor, eu montei meu sermão todo, com todos os itens, são 7 itens, tema, texto, introdução, proposição, argumentação, conclusão, apelo, barra, desafio. Eu montei ele todo com o mando figurino, mas eu não estou conseguindo pregar. Qual é o problema? O problema é porque você teve facilidade para montar um sermão de forma técnica, mas você não tem habilidade para harmonizar o sermão, para fazer ele fluir. Uma coisa interessante na homilética é que a única disciplina teológica que ela é 3 em 1. Ela é arte, ciência e técnica. Então, a forma dela ser arte, ciência e técnica, ela diz para você que você pode agir em qualquer uma dessas áreas. Se é conhecimento, ciência. Né? Se é conhecimento, ciência. Se ela é habilidade nas regras que devem ser estabelecidas, e ela de repente pode ser uma disciplina que você vai usar de criatividade, ela é arte. Ela é arte. E o que é que faz a arte nesse ponto? O pastor Ricardo sabe muito bem isso, claro. O pastor há muito tempo prega com facilidade. O que ele faz? Ele pega um tema e manipula o tema dentro da necessidade do ambiente, dentro do conhecimento que ele tem, e ele faz o que? Ele facilita a compreensão do outro. Não é a ideia de falar bonito, de falar difícil, de falar coisas estranhas, não vai ajudar. Então as pessoas vão terminar a aula e vão ficar assustadas porque descobriram. Eu me lembro de uma frase do pastor Samuel Couto. A gente estava na Liberdade, tem que fazer uma ministração do pastor Paulo Lima, mestre da Bíblia, e quando terminou, eu estava sentado ao meu lado, eu perguntei, e aí, pastor Samuel, como é que o senhor se sente depois de uma ministração dessa? Ele disse, eu me sinto com a carência de voltar para a sala de aula. Né? Quer dizer, não é a questão de procurar defeito, mas é entender que você tem muita habilidade a executar. Então, o nosso papel como professor, vocês sabem, é ter essa facilitação. A nossa disciplina, por exemplo, a nossa lição desse trimestre que finalizou, ela tem alguns aspectos interessantes. Por exemplo, ela fala de algumas disciplinas que são comuns para nós, mas ela não usa o termo técnico. E quando ela usa o termo técnico, porque a lição não é para leigos. O problema está aí. A lição da escola dominical não é para leigo e nem é para teólogo. Veja que complicação. Porque ela oscila. Então você tem que ter uma ideia de qual é o ponto que você vai argumentar. Qual é o tema que te chamou a atenção e você vai explorar aquele ponto. Então fica mais fácil para você usar o que eu falei, a dialógica. Qual é a ideia da dialógica? É você transformar o seu conhecimento numa ação prática. É você levar os alunos a pensarem como você está pensando. O papel do facilitador é aguçar, fazer com que o aluno tenha tempestade de ideias. Eu gosto muito de gerar perguntas. Às vezes, na sala de aula eu faço isso. Gera uma pergunta, deixa aí, deixa a coisa quebrar. No finalzinho a gente entra e dá um contorno. Por que isso? Porque o aluno precisa desenvolver. E ele não vai desenvolver se eu não deixar.
né? Então tem que deixar. Faz uma pergunta e aí deixa rolar. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui bem básica nossa, né? Trazendo a ideia do leigo e do teólogo, né? Existe uma linguagem na Bíblia que ela traz uma ideia leiga. E aí você percebe que os temas não batem. E quando ela vai para uma situação teológica, você parece que há um confrontamento de ideias. A minha pergunta é a seguinte: quem matou Jesus? A priori, Os judeus. Os judeus, os romanos. mas o pastor Ricardo trouxe um conhecimento. Eu acho que vou tirar para outra pauta. Não vou arriscar. Ele trouxe coisas que a gente pode pensar. Para pensar. Os judeus. Os judeus. Citou Os romanos. Romano a parte da Cristo, né? Vocês lembram o que eu falei depois da pergunta? Lembram não? Porque se fixaram somente na pergunta, não foi? Mas eu falei a questão da ideia, de você entender nesse aspecto, onde está o leigo e onde está o teólogo. Para você saber um corte diagonal e alcançar os dois. Entende? Então, qual é o público que eu estou discutindo isso? Né? Para quem é que eu estou entregando a ideia? Entendeu? Então, vamos lá. Foi os romanos ou foram os judeus? Por favor, não entre na situação que o pastor falou. Tem um outro ângulo. Mas é um outro ângulo para a gente entender isso, tá bom? Não me aperta não, senão não vem mais aqui. Então, a questão é a seguinte: quem matou? Os judeus ou os romanos? Os judeus. Deus ou judeus? Deus. Esse aqui ensinou Deus. E os que ficaram calados? Vamos ver se a gente empurra esse muro para cair. Quem matou Jesus? Estou fazendo uma pergunta de novo convertido. Pode, mas não argumenta agora não. Se você tem convicção que está certo, deixa o pessoal ir mais à frente. Depois a gente volta. Vamos pensar um pouco. Porque tem muita gente aqui calado porque ele não está querendo que o outro vá na frente, entendeu? Aí vamos ver o que é que acontece. Diga lá. Oi? Deus esmagar Jesus. Ponto de vista teológico. Cordeiro, né? É como cordeiro, né? Um cordeiro. Estava prescrito que ele foi por nós. Então, quem matou Jesus? Foi Deus? Foi os judeus? Foi os romanos? Deus enviou para ser morto, né? Ah. Enviou o cordeiro para ser abatido. Quem mata o cordeiro? Sacerdote. Não é verdade? É aquilo de todo. Então ele enviou seu filho, né? Sim. E foi. Eu estou gostando da sua argumentação. Continue. Você falou, não faz nada de verdade. Ah, maravilha. Continue. E aí, qual é a conclusão? Todo mundo julgar, você não fala, viu? Qual é a conclusão? Conclusão, né? O objetivo era morrer por nós. Só que o instrumento, Sim. né? Os romanos, né? Então, quem matou Jesus? Se esse aí que eu argumente essa, eu faça outra. Faça outra, né? Eu gostei da ideia, vou fazer outra. Essa aqui? Essa é boa. Essa eu vou fazer então. Essa é boa, né? Então. Os romanos, né? Chegou? Pronto. Aquele ali eu conheço. Ele é misericórdia, Jesus. Eu vou fechar isso e vou passar para ele. Então, eu queria que as pessoas, veja bem, todos vocês, pela cara de vocês, desculpa o cara, mas pela cara de vocês são todos professores, né? E por um instante estão como adultos, por um instante. A pergunta é a seguinte: se você tivesse que participar dessa resposta, qual seria a sua resposta? Judeus, Deus ou romanos? Deus. Por que Deus? Deus, porque os romanos. Foi pela permissão. Voltando permissiva. Então vamos lá. Eu vou resumir porque eu quero fazer mais perguntas para vocês. Então vamos lá. Diga lá. Então vamos lá. Quem matou Jesus? Ninguém.
matou Jesus. Porque para que a morte dele fosse legal, era importante que ele fosse humano. No nascimento, lá na lição Getúlio Wilson, no nascimento, a virtude do Altíssimo introduz e Maria entra na gestação, ok? Aí ele não poderia ser na questão da junção homem-mulher, porque ele seria 100% homem, e ele precisa apenas ter uma representação legal. Então ele era homem e era Deus. Para que Jesus nasce, para que Jesus morresse, ele precisava ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que ele fosse sacrificado, ele teria que ser feito isso fora da cidade, que ele foi sacrificado, e era preciso que um sacerdote puro fizesse isso. Tinha um? Não tinha. E era preciso que houvesse uma vítima imaculada. Tinha alguma? Não tinha. Então, nós estávamos com um problema sério. Estávamos com um débito entre nós e Deus, e tínhamos Jesus agora assim. Então, estou à disposição. Mas vamos parafrasear a ideia. Estou à disposição. Eu sou vítima. Quem vai ser o sacerdote? Não tem sacerdote. Então, tá bom, eu serei o sacerdote. Onde é que está a vítima? Não tem vítima. Então, o trabalho está incompleto. Aí, o que ele fez? Ele diz que a vida dele ele que dá. Então ele foi o sacerdote e ele foi a vítima. Quando ele percebeu que estava consumado, que chegou ao ponto máximo da exigência divina, foi que ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. Aí você disse: aí eu sabia, mas não falou. O problema é esse. Não sei se mostrou. Eu estou falando da linguagem teológica. Eu pegando aqui no corpo de doutrina, na verdade eu não fui a fundo. Eu disse: a boca encheu de água, mas eu digo: na próxima oportunidade eu vou falar sobre esse assunto. E choquei a mente de um bocado aqui quando eu disse: Deus, isso foi um dia que no dia seguinte teve iluminando, eu não consegui dormir. Deus matou o seu filho. Como é que é isso? Ela vai, observe que o professor está dizendo, ele usou duas linhas aqui. Quando se prega uma mensagem, quando se vai fazer uma exegese, para ler e para quem tem conhecimento. Tá certo? Para ler e para quem tem conhecimento. Não mais nada. Então o que é que acontece? Agora veja que coisa interessante. Quando o pastor Ricardo fala que foi Deus, ele está saindo da dimensão humana divina, e está indo para a Trindade Santa. Porque, veja que coisa interessante. Olha o que o professor está falando, irmão. Olha o que foi que eu falei. Então, essa questão espiritual é uma questão muito profunda. Isso. Muito profunda. Como a gente estava vivendo alguns dias aqui de um mover sobrenatural da parte de Deus, que assim, para essa época, para esse momento, professor e amigo, pastor Valdomiro, o pessoal, eles querem ver milagre acontecer. No passado era normal. Normal a gente vê, Jesus batizar com o Espírito Santo, acontecer paralítico andar, tá certo? Então assim, isso era normal para a nossa igreja, para o nosso ministério. Hoje, quando acontece uma coisa, é um espanto. Quando aquele trecho diz que quando Ezequiel teve aquela visão lá no Rio Quebar, faltou força. Ele desabou. Ele foi incapaz de suportar. Então o Espírito entrou nele e pôs ele de pé. Suportou. Isso. Daniel pela mesma coisa. Nós estávamos pregando a tua palavra, Deus me trouxe uma revelação tremenda e falta de força. Nos meus pés, foi cair o segundo tipo de toque com o Luiz. Eu vi. Você viu também? Então o que acontece? Houve esse momento, então o pessoal ficou aquela coisa assim. Na minha administração, quando eu estava pregando, na próxima terça, aí eu citei alguma coisa que eu disse: eu vou dizer para você já no final. Porque Deus matou Jesus. Pronto. Causou uma. Isso. Que nesse aspecto tem sentido. Na verdade, a questão espiritual. Isso. Por que nesse aspecto tem sentido? Porque. Eu caí ali, Eu não vi o senhor levantar, mas eu sei que o senhor levantou.
Então, o que é que acontece? Olhando pelo prisma teológico, a Trindade é inseparável. Paulo diz que, pelo Espírito Eterno, Jesus foi levado ao Calvário. E pelo Espírito de Deus, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Então, quem matou, nesse contexto da Trindade, foi Deus. No ponto de vista mais literal, foi o próprio Jesus, que ele fez os dois papéis impossíveis de qualquer pessoa. Meu Deus do céu, isso aí, irmão, é tremendo que o pastor está ensinando. Irmão, chega daí, isso aqui é coisa de primeira. Isso aqui é uma grana cheia. Se você tiver um espírito, ligado, também quer ligar no céu, ligar na terra. Quer ligar na terra, ligar no céu. Um assunto desse é uma profundidade muito grande. Se estiver gravando, isso aí é muito interessante isso aqui. Olha o que o pastor está dizendo. Tá certo? Deus resolveu com ele. Mas no mesmo tempo, o próprio Senhor Jesus, que uma vez se entregou, que assuma. O que era de separar o homem de Deus? O que é? Então Jesus tomou todo o pecado da humanidade. Todo o pecado veio para ele. Jesus se tornou aí um imã. O imã que puxou tudo para ele. Ele sabia que puxando tudo para ele ia resolver. Ninguém tinha o poder para poder resolver. Ninguém tinha condições para poder resolver. Então ele disse, eu vou ser o imã, vou puxar todo mundo. Você vê que depois Jesus vai dizer lá em João, que ele diz assim, Pai, todos aqueles que perderam, nenhum deles se perdeu. Porque nenhum deles se perdeu. Literalmente nenhum. É verdade. Então esse ponto é interessante. Você percebe que Jesus ele faz um duplo trabalho oposto. Não é um duplo trabalho sequenciado, é um duplo trabalho oposto. Ele foi a vítima perfeita e ele foi o sacerdote perfeito. Porque sem essa perfeição, não haveria legalidade no sacrifício de Jesus. Amém? Deixa eu ver se vocês estão gostando ou não gostando das perguntas. Não estou dando a lição. Não é por aí não. Como é que eu faço? Deixa eu fazer, que é meu professorzinho para mim. Eu vou fazer outra pergunta e ele vai dar a participação dele. Depois eu volto para a gente costurar. A ideia é a seguinte: Deus, vou falar devagar para você aprender depressa. Deus está em todo lugar. Sim ou não? Todo lugar? Absoluto. Até onde você só está pensando, mas vai dizer? Está lá também? Eu fiz essa pergunta aos alunos e ele disse assim, professor, existem lugares que Deus não está, ele fica de longe olhando, aí fica complicado, e complica tudo. Então, Deus está em todo lugar? Sim ou não? No lugar mais absurdo que você pode imaginar. Até naqueles lugares que eu não posso falar porque a gente está em rede nacional, sabe? Social. Então, está em todo lugar. Depois do professor eu volto para a gente conversar sobre isso. Rapaz, escute bem, não é para botar o TikTok isso aí não. Quem é esse pastor? Eita glória! O pessoal gostou da gravatinha ali, tá bom? Tá voltando aí. Chegou o garçom. A paz do Senhor, igreja, tudo bom? Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Obrigado pelo convite da irmã Jusilene, né? E também do Diácono Aldo. Deus abençoe também o pastor da igreja, que é o irmão Ricardo Neto. Eu fico feliz de ter minha coordenadora, irmã Linda, ali do lado, né? A minha mentora, juntamente com a irmã Adriana do departamento infantil, e a irmã Jaci, que foi minha mentora desde criança, quando acompanhou a convenção de minha mãe até aqui, e a minha da caminhada na igreja. Bom, para poder eu já ganhar tempo, eu vou falar sobre o plano de aula. Acho que está ali, né, o planejamento da aula. Esse slide foi uma produção e também uma revisão do que a gente fez lá no departamento infantil no ano passado.
Eu trabalhei com a irmã Nilza. Não, esse não, estou próximo. A irmã Nilza, ela foi minha coordenadora e também mentora do departamento infantil. Nós trabalhamos com a classe de pré-adolescentes e formação de professores no estudo de crianças, no estudo de professores para crianças, mensalmente na Liberdade, né? E antes disso, eu fui ministrado pela irmã Lina no Juniores e juntamente com a irmã Laurinha, Rosana e também Milena, que foi a diretora do departamento infantil no ano passado, né? Então, isso foi justamente uma parte do nosso estudo. Desses 12 encontros que nós tivemos, esse encontro foi participação minha e com a orientação da irmã Nilza. A gente trabalhou o planejamento do ensino infantil para professores. Sendo que dentro disso, nós tínhamos o planejamento da aula. E no planejamento da aula tinha um produto que é o plano de aula. O plano de aula é um produto do planejamento da aula do professor. O planejamento ele começa desde o primeiro encontro do professor com o tema e também o seu devocional com Deus. E isso resulta justamente nessa caminhada para projetar a sua aula. A sua aula é dividida em 8 etapas. Há planos de aula na faculdade ou nas academias que trabalham com 12 até 13 tópicos. Eu preferi resumir em 8 partes porque fica menor e também de forma mais resumida cada tópico. A gente pode também aprofundar melhor quando tem poucas etapas. A primeira parte, para a gente começar, está lá escrito Salmo 122, fala que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E isso justamente eu começo falando com os irmãos, porque não tem como a gente vir à igreja e não vir de forma alegre, né? Eu comecei desde 2001 aqui minha caminhada no departamento, né? Mas como criança, como aprendiz, e depois com 8 anos de idade, né? Depois de 6 anos, depois de 2 anos eu fui aceitar Jesus, porque eu nasci no Evangelho, mas não nasci crente. Eu nasci no Evangelho, mas não nasci cristão. Então é preciso dizer bem claro para o nosso aluno, nossa aluna, ou adulto, ou criança, que ele não nasce crente, então ele precisa aceitar Jesus. Depois de aceitar Jesus, eu fui batizado pelo Espírito Santo, batizado nas águas, como adolescente, e virei professor depois de 10 anos, saindo depois de 8 anos, depois de 10 anos saindo da fase de adolescente, eu virei adulto e depois virei professor. A irmã Lina, a irmã dela me fez o convite e eu retornei. Isso tudo é para falar que o aluno que hoje é da IBD, ele pode vir a ser professor, mas para ser professor ele precisa primeiro aprender. Então, dentro desse aprendizado, ele precisa vir à igreja, ele precisa submeter a um cronograma, ele precisa submeter a um tipo de currículo que foi pensado por antes, professores, pastores, teólogos. Então, assim, é um esforço conjunto de várias pessoas para poder trazer aquela lição. Eu trouxe a lição, claro, da minha turma, porque não é nada mais justo do que eu falar do que eu vivo. A turma de pré-adolescência é a 6ª classe dentre esse número sem fim de classe que nós temos aí de EBD. A 6ª classe ela trabalha com o currículo teológico, é a única lição que traz um mini curso teológico para crianças e adolescentes. Nesse caso, a última fase da criança. E nessa etapa, nós trabalhamos justamente a pneumatologia, que é justamente o estudo do Espírito, não é isso? Na ação do Espírito Santo, na ação do nosso Espírito, justamente para poder trazer esse aprendizado dessa doutrina cristã. De antemão, para saber por que eu conheço o pastor Valdomiro, cadê ele, gente? Valdomiro aqui. O pastor Valdomiro, ele foi meu professor lá no curso de teologia da XADEB, junto com a irmã Nilza, em geografia bíblica. Então, esses 3 encontros que tivemos lá com o professor na turma de sexta-feira da Liberdade foi de extrema importância, porque justamente geografia bíblica é uma matéria que eu tenho muito apreço por estudar geografia. E ano que vem eu me formo em geografia pela Universidade Federal da Bahia e tendo a me especializar em geografia bíblica ou pela XADEB ou pela UMESP. Eu não sei ainda qual instituição vai me aceitar como pós-graduando, mas eu espero que a XADEB, com o pontapé inicial do pastor Valdomiro, me ensinou os termos corretos da geografia bíblica. Eu sou grato pela vida dele e da irmã Nilza, que depois encerrou a matéria. Mas antemão, planejamento de aula. Vamos lá, pode passar. Planejamento de aula, eu pergunto aos senhores, a aula é amanhã. Mas a irmã Lina, pela no meu pé, falava, já fez o plano de aula? Alguém aqui já fez o plano de aula? Não responda. Por questão ética, né? Então, se você não fez o plano de aula, corra e faça, porque dá tempo. Mas de antemão, é necessário fazer o plano de aula uma semana antes, pois primeiro o Senhor tem que ministrar no seu coração e depois o aluno. Eu tenho mais 5 minutos, eu vou correr rápido, mas são poucos slides. Primeiro, os 8 tópicos são tema, objetivo, conteúdo, duração, recursos, metodologia, avaliação e referência. São 8 etapas que a gente precisa primeiro
entender a primeira. O tema está junto e atrelado ao título. Primeiro nós temos uma visão geral do tema. O tema justamente é recebendo o batismo com o Espírito Santo. Foi a lição que passou. Então esse é o tema geral, o assunto que está em torno de toda a temática do currículo. Mas a gente vai pegar lá no título justamente o objeto específico que a gente vai trabalhar em aula. Ficou até tremendo porque tem pessoas aqui também que têm anos de carreira de sala de aula, como a irmã Tânia aqui, mas Deus é fiel, né? E eu tenho aprendido com essas professoras, né? Então o tema, pode passar, o tema justamente para a gente meditar, para começar a planejar, a Bíblia deixa bem claro no versículo lá em Lucas 14, 28 ao 30. Eu vou ler para ser rápido, mas de antemão eu peço que os alunos sempre leiam, para saber se trouxeram a Bíblia. E 28 fala assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, nesse caso parafraseando o seu plano de aula, a sua aula, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Aí eu pergunto, como é que você vai fazer algo se você não para e senta e planeja? Então é necessário calcular o tempo de aula, é necessário o que você vai apresentar, qual a fundação da sua aula. Geralmente a fundação é a referência bibliográfica e toda a referência bibliográfica tem que estar colocada primeiro para o assembleiano na sua declaração de fé, porque a gente não pode fugir da declaração de fé, porque se a gente fizer isso, pode ser considerado como talvez uma seita ou também uma pessoa que não está direcionada com os parâmetros da igreja. Depois disso nós temos primeiramente a Bíblia, claro, a Bíblia Sagrada, que configura como cristão, e temos o último tópico que eu na referência que eu coloquei no exemplo do plano de aula. Bom, então, dentro disso, ainda para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zumbem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Exemplo, você não pode fazer uma aula e não conseguir chegar na finalidade dela. Qual a finalidade? O objetivo. Toda aula tem um objetivo. De antemão, dentro do cristianismo, toda aula ou todo contato com uma alma, o objetivo é salvá-la. Mas na sala de aula, o objetivo não é salvar a sua alma, mas instruir, discipular e depois acontecer o que aconteceu com o meu aluno, ser batizado com o Espírito Santo. Então, vamos lá. Pode passar. As partes do plano de aula eu dividi em 3 partes. São 8 etapas, essas 8 em 3 partes, para poder a gente conseguir avançar na aula. A primeira parte eu chamo de toque, que é TOC. Se vocês podem ver, cada palavra ou letra daquela sigla é justamente uma etapa. Nós temos o T de tema, o O de objetivo e o C de conteúdo. Justamente isso ele consegue concluir como se fosse o que é a aula. O que nós temos para estudar é justamente nessa primeira parte do plano de aula que a gente consegue destrinchar o que é que vamos aprofundar com o aluno. E depois disso, de que forma, quanto tempo a gente vai gastar para poder alcançar o objetivo. A gente vem primeiro com a duração da aula e o recurso. O recurso é recurso didático, certo? E depois disso, como, de qual forma e de que maneira vamos trilhar esse caminhamento para a finalidade da aula. É justamente a parte da metodologia, que é a parte mais importante, e também a avaliação, que é para justamente testar se o aluno conseguiu alcançar o objetivo esperado. E por fim, a referência. A referência é uma das mais importantes e a menos estudada geralmente pelos professores, porque achamos que já temos conteúdo, mas não, todo o conteúdo que foi posto na gente, que vai ser transferido para o aluno, foi trabalhado a partir de outros autores. E esses autores, primeiramente a Bíblia, que nós sabemos que são vários, e dentre eles nós temos o Espírito Santo que ministrou na vida de homens há muito tempo atrás. Então a referência é um dos mais importantes. Pode passar. O tema. Geralmente o tema ele tem núcleos, e esses núcleos nós chamamos de conceitos nucleares. Os conceitos nucleares são palavras que vão estar sendo repetidas e também tem que ser aprendida pelo aluno, entendida de forma completa. No plano de aula eu vou trazer um exemplo de qual seriam esses termos nucleares e como trabalhamos na aula. Palavras-chave são palavras que vão abrir caminhos para o aluno ele se aprofundar no cotidiano dele ao pesquisar sozinho com a Bíblia. Bíblia, livros de mão. Porém, a Bíblia, ela é o núcleo central. Então, todo termo nuclear que nós vamos falar tem que estar primeiramente na Bíblia. E se está na Bíblia, está no versículo. Esse versículo precisa deixar bem claro para a criança e, se possível, ao adulto, que ele grave. Porque gravando, sem este livro, ele consegue recitar de uma forma segura. Pode passar. Os objetivos da aula. Os objetivos é dividido em gerais e específicos.
Todo objetivo geral, ele é único. Ele tem que estar somente uma só frase, de forma clara, onde o verbo de ação, que é quando começa a ser a frase, ele precisa estar em caixa alta, seria em letras garrafais ou em letras de forma, para que saiba qual é a ação inicial que precisa sempre estar repetida na aula. Um exemplo da minha aula geralmente é conscientizar, refletir, né? Isso, entender, isso tudo para poder mostrar que precisamos estar em ação em sala de aula, não é de uma forma passiva, só escutando. A gente precisa estar sempre dialogando com o aluno, e isso precisa de... Inclusive o nome de artigo já vem na revista de professores. Esqueci. Na revista CPAD teve o São 105 dos adolescentes e crianças, vem os objetivos. Bem, no juniores só vem só o geral, que eu fui professor de juniores há 10 anos atrás, que fui professor de Alana e de Serginho. Mas nos pré-adolescentes vem o geral com específicos. Você precisa dividir tudo certinho. O de jovens também, se eu não me engano, que já peguei a revista de jovens. O de adolescentes, a irmã dela falou que também, né? Então assim, cada revista, a CPAD teve um cuidado de transformar os objetivos. Isso não quer dizer que nós, professores, não podemos transformá-los para adaptar a nossa metodologia. O específico, assim, essa figura aí não é figura qualquer. Toda figura tem uma intenção. É isso? Todo professor traz algo para a sala de aula com a intenção de ensinar alguma coisa. Essa flecha maior seria como se fosse o objetivo geral, o que vai direcionar a sua finalidade de aula. Só que as outras setas menores são específicos. É a cada passo que você vai dar para alcançar o alvo, onde a flecha maior está indicada. O seu objetivo geral é o final de sua aula, o que você gostaria que o aluno entendesse e ele alcançasse enquanto aprendiz. Mas o objetivo específico é cada passo que você vai dar com ele para justamente chegar nesse final de aula. Pode passar. Conteúdo, gente, é dividido, como todos já passaram pelas bancas de escola. Se não passaram, vão entender, é que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso nada mais é que uma fórmula de redação. Eu introduzo o assunto apresentando ao aluno o que seria, depois eu aprofundo com o desenvolvimento, desenvolvendo em aula com cada recurso que eu trago, e depois eu concluo trazendo desfecho. De que forma eu posso contextualizar isso na minha vida? Vamos lá, pode passar. Já passei do horário. Ainda sobre o conteúdo, conceitos nucleares são aprofundados. A Bíblia diz, segundo as crianças, que a gente tem uma parte da Bíblia que é memorizada, é preciso que ela memorize nessa parte da aula. A lição se encontra aonde está escrito, em que versículo bíblico. Nada aqui na EBD é entregue à criança de forma pessoal, é sempre bíblica, é da Bíblia para o professor, do professor para a criança ou para o aluno. Então é necessário que o aluno esteja inteirado da Bíblia a partir do que o professor traga. Então não podemos trazer situações pessoais, temos que trazer unicamente a Bíblia na sua mais forma pura didática. Por que eu falo isso? Porque tem professor às vezes que traz situações suas. Pode se trazer? Pode, mas na conclusão, nunca no desenvolvimento. O que se desenvolve na aula não é situações pessoais, são situações bíblicas, coisas que já estão escritas. Palavra-chave e sugestão da lição. Sim, pessoas, buscas, conteúdos e resultados. Toda a parte do plano de aula é uma busca de pesquisas do professor que vem antes do plano de aula e se concretiza a partir desse escrito que fazemos em uma folha ou mais do plano de aula. Então são pesquisas anteriores. É desde sua conversão ao Evangelho, refletido, transformado pela seu devocional bíblico e depois transposto isso no plano de aula. A duração da aula, aqui na igreja, isso diverge muito. Porque conversado com a irmã, a coordenadora atual, a diretora Berusca, lá do departamento infantil, ela me falou que na célula paralela, o pastor Alex Esteves, ele conseguiu colocar a EBD em um pouco mais de tempo. Se não me engano, é 1h30 de aula. Aqui na igreja, na Itapuã, desde quando eu comecei aqui, sempre foi 50 minutos e 60, né? E eu ficava surpreso como a irmã Lina conseguia dar tanto conteúdo em uma hora. E essa 1 hora é o suficiente para ganhar a criança para Jesus. Então, assim, depende do professor, depende do pastor, depende da coordenação geral, como conseguir mais tempo ou menos tempo para se discutir os assuntos. De antemão, aqui na EBD, em geral, são 60 minutos a 50. Há quem diga que o pastor Sérgio e o pastor Irmão Aldo fica no meu pé, às vezes, quando eu passo um tempinho, mas é necessário, né? Mas também a gente precisa cumprir com o horário. Então, em 60 minutos a 50 é necessário que o professor consiga atingir a introdução, desenvolver com o aluno e concluir para que ele possa subir para o aprendizado.
Recurso didático. Não tem muito recurso didático para adulto e nem para jovem. Geralmente é difícil a gente achar e também causa espaço. Mas para criança é a parte essencial da aula, é você trazer visualizados, bíblias e também cartazes para a criança entender o conteúdo bíblico. Eu fico triste porque tem pouco professor de criança aqui hoje. Eu esperava mais gente. A irmã ainda depois de pegar no pé da galera. Mas tem cada passando representado aqui. Então, o recurso didático, gente, é desde a caneta que você vai usar, que vai cobrar do aluno, o caderno que ele vai trazer, a Bíblia e também a lição. Geralmente, toda criança não entra na minha sala sem Bíblia. Quem foi pai de aluno meu aqui, como no Aldo, acho que Rebeca nunca esqueceu a Bíblia. Mas, se eu não me engano, teve alunos aqui esquecer a Bíblia, eu pedi, pede seu pai. Ele falou que vai reclamar. Seu pai vai reclamar, mas você que é criança e está começando, está com a Bíblia. Então, é melhor ele estar sem Bíblia na aula dele do que você, criança, sem Bíblia. Então, a gente pedia que a criança traduzia do pai. E eles traziam, felizmente, eles aprendiam a lição e depois o pai nunca mais deixava esquecer. Isso é legal. Pode passar. Então, metodologia, avaliação e referência. Isso aqui, gente, é a parte final da aula, da conclusão. A metodologia é o caminho, é o método. E caminhar, entender e referenciar. O método, gente, ele vem atrelado a uma referência que não é sua. É de alguém que já escreveu, uma autoridade no assunto. E, para finalizar, a avaliação é descobrir quais são as formas que o aluno pode aprender melhor esse assunto. Então, é através do acerto e do erro. O erro não é ruim em salas de aula. Eu sempre falo para eles, o erro é necessário em sala. Ele não pode vir ocorrer na vida. Porque se vir na vida um erro, vem como pecado. E sendo pecado, corrompe a alma da criança. Então, é preciso errar na sala de aula, ela aprender com o erro na sala, para não errar na vida. Então, é preciso que a criança erre em sala e não seja reprimida por errar em sala. Mas na vida, é necessário estar tomando cuidado de errar. Né? E depois a referência, pode passar. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sair à guerra precisa de orientação. Então, todo arcabouço que você aprendeu veio com alguém. Seja professor, seja pastor, ou seja, pessoas que conseguiram educar. Lembrando só uma coisa, educar e ensinar. Nós ensinamos. O papel de educar não só está atrelado ao professor. Está desde o irmão, o porteiro que aperta a mão do seu aluno, até a pessoa da limpeza. Então, todos educam. Então, é necessário que nós temos que conscientizar que cada um que está aqui na igreja, desde contato com o aluno, ele já está educando esse aluno. Só que ensinar cabe ao professor. E, por fim, só mostra só o meu plano de aula para poder eu mostrar os irmãos. Eu já vou terminar no aula, desculpa. Como seria um produto de um plano de aula. O plano de aula, só aumentar o zoom para mim, por favor. Esse é o plano de aula que vai para a minha coordenação, tanto o DEPEN como o DEPIN e como os pastores. E o plano de aula é justamente isso aí, gente. O tema, que está bem expresso com o título o currículo da lição, depois o título de aula, que é a lição do dia, o tema geral, como é para vocês compreender, seria o verbo central, toda a descrição depois de específicos, como eu vou alcançar esse geral, depois o conteúdo está na parte dos versículos da chave da lição, o memorizando, que seria esse versículo que vai ser memorizado pelo aluno, e as etapas que são justamente o título da lição, os tópicos da lição traz, são 3. E por fim a metodologia, que é a parte mais importante, que vem com o tempo de aula. Cada etapa da metodologia precisa estar fracionado com o tempo que você precisa para poder alcançá-la. E por fim, a avaliação, que eu atrelo ao aprendiz, que essa igreja aqui pega as crianças para que subam, para poder recitar o que eles aprenderam. É importante. E a referência, pronto, a referência aí, gente, é a Bíblia Sagrada em primeiro lugar, a lição da CPAD e, por fim, a declaração de fé. Quem não tem declaração de fé, gente, pede esse coordenador, que ele consegue a você, senão, na CPAD tem um exemplar. Deus abençoe a todos, gente, paz e graça. O professor ficou orgulhoso, não é não? O aluno? Ficou, deixou a gente mais animado, né? Isso é muito bom. Eu costumo dizer que o professor é aquele que ensina até que o aluno aprenda, né? Quando o aluno não aprendeu, você não consegue se ver como professor. Bom, gente, eu parei ali, esfriou a garganta. Sim, pastor, por favor. Então, vamos lá. Aonde Deus não está? Você quer falar agora ou quer esperar para depois? Não, é só essa pergunta. Eu espero para depois. Eu espero para depois. Eu esperava. Diga aí. E aí? Aonde Deus não está?
isso é pegadinha. Qual é a neta de Jesus, a neta de Deus? É outra história. Eu quero saber aonde Deus não está. Tem algum lugar que ele não esteja? Então no inferno ele não está. Esse é o seu argumento de antes? Não aguentou, não foi? Não aguentou, soltou. Deus, ele está absolutamente em todos os lugares. A questão é que em alguns lugares ele está mais que em outro. Por exemplo, quando o pessoal está fazendo mais ele está. Ele não está de longe, ele está lá. Só que diferente da igreja. Obrigado. Porque na igreja nós estamos fazendo uma evocação. A gente evoca a presença dele. E aí ele se sente atraído pelo louvor, pela meditação, entende? E aí ele se faz presente. Entende? Pela evocação. Então é como se você atraísse a presença de Deus. Então ele está mais no lugar do que em outros. No entanto, ele está em todos os lugares. A profundeza ela estaria. Obrigado. E se fosse mais alto, nós estaria também. Demonstra esse poder extraordinário. Sim, por favor. Então, esse é o ponto. Existe uma palavra na lição bíblica parecida com a que eu vou dizer. Se você lembrar, você fala antropomorfismo. Tem uma palavra parecida com essa na lição de adultos. E aí, dá uma pescada aí e ajuda. Antropomorfismo. Mas a lição falou outro nome. Cadê? Deixa eu ler isso. A sua lição é a nova já? E aí já é da manhã. E aí, ninguém achou? Deixa o meu senhor para ver o que eu falo. Bom, enquanto vocês não acham outro, do jeito eu parei e piorou, né? A garganta estava até aquecida. Mas foi boa a colocação do É o tema da lição, né? Achou? Isso. E qual é o tema? A grande comissão é um antropocentrismo, é a palavra que está escrita lá. E esse antropocentrismo dá a ideia de que o ser humano é o centro das coisas. Só que na teologia a gente explora muito a palavra antropomorfismo. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas se vocês se sentirem magoados, não vá para casa com raiva. Pergunta agora, tá? Deus tem mão, pé, dedo, olho, coração. Não. Tem ou não? Simbolicamente tem. Deus é Espírito. Agora, Deus é Espírito. Mas a Bíblia diz que tem. Mas é na simbologia. Meu ouvido não está gravado, não está surdo. E aí? E as bolas estão engolidas para que não possam Não está engolida. Então, a minha pergunta é: Deus tem mão, braço, coração, Viu, pastor? perna, sim? Diga. É que nem falar que Deus se arrependeu. Não, é mesmo falar que Deus se arrependeu. Por parte. Tem ou não? Não tem. Mas por que a Bíblia diz que tem? Simbolismo humano. Então, a Bíblia está usando um antropomorfismo. Está usando uma figura humana para você ter uma ideia do divino. Tá? Nas leis do ensino, nas 7 leis do ensino, diz que ninguém conhece o desconhecido pelo desconhecido. Você conhece o desconhecido pelo conhecido. Compliquei não, né? Então, na lei do ensino diz:
Você apresenta o desconhecido pelo conhecido, né? Então o conhecido vai te dar uma ideia do desconhecido. Falei grego, vocês estão com a cara assim que eu falei grego? Não. Bem explicado. Ele perguntou se Deus se arrepende. Não. Eu entendi a lógica, né? Deus se arrepende. Sim ou não? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta mais absurda que essa. Vou fazer uma pergunta mais absurda que essa. Deus pensa. E aí? Deus pensa. Ou você quer ficar só com arrependido? Deus se arrepende ou não se arrepende? A minha outra pergunta é: Deus pensa? Pensa. Pensa. Quando vocês estão calados, vocês estão maquinando, né? Uma resposta. E aí? Bom, Deus se arrependeu. Mas a Bíblia diz que se arrependeu. Aí se aplica aquele. Tem uma lógica do o desconhecido pelo conhecido. Então, por que a Bíblia diz que Deus se arrependeu? Então, vou dar uma ideia para vocês. É porque no grego existem muitas palavras que não têm sinônimos comparativos para corresponder. Então, na hora da tradução, a tradução mais próxima seria: Deus mudou de atitude. Entende? Porque mudança de atitude também é arrependimento, mas nesse aspecto é mudança de atitude. Então Deus muda de atitude, porque se Deus se arrepender, contraria os seus princípios. Ok? Segunda pergunta: Deus pensa? Vai mudar a atitude. Eu gosto desse silêncio. Magnífico. Professor Valdomiro. Oi. Mas mudar a atitude. Mudar a atitude. Não demonstra arrependimento, não? Como é que é teu nome? Ronaldo, preste atenção. Eu vou falar devagar para você aprender depressa, tá bom? Ó, quando você vai para o dicionário e procura os sinônimos comparativos, você às vezes tem 1, 2, 3, 4, e quanto mais aumenta o número, mais distante fica. Então é a mesma coisa, mas não naquela situação. Dá sentido. Entendeu? Então, Deus muda de atitude. Para mudar de atitude, não precisa se arrepender. Ok? Sim, os conceitos, né? Então, deixa eu fazer outra pergunta. Eu gosto de confundir as coisas às vezes. Você acredita que Deus é capaz de provar a sua fé só para saber até onde você aguenta? Sim ou não? Sim ou não? Não. Sim ou não, Ronaldo? E agora? Deus me conhece. Conhece o Senhor. O que é que eu estou falando? Eu estou falando de antropomorfismo. Deus não pensa. O que é pensar? Pensar, no contexto geral, isso. Então, assim, em síntese, pensar é um recurso que nos auxilia em nossas dificuldades. Aí a gente pensa, raciocina. Você entende? E Deus precisa pensar? Deus precisa provar você para saber até onde você aguenta? Não, é um físico. Aquela expressão lá de Abraão, agora eu sei que serves a Deus, é antropomorfismo. Desculpa, para você entender um diálogo compreensível entre pessoas, tá? Existem 3 atributos intransferíveis de Deus. Cita para mim aí, por favor. 3 atributos: onipotência e onipresença.
Vocês sabem o que significa, não é? Onisciência é conhecedor de tudo, onipotência, detentor de todo poder, e onipresença está presente em todo lugar. Existe um aspecto chamado de presciência. Presciência é um aspecto da onisciência. Na onisciência, Deus conhece tudo. Vou falar devagar para vocês não esquecerem nunca mais. Na onisciência, Deus conhece tudo. E na presciência, Ele conhece os eventos por antecipação. Agora eu vou explicar essa. O que a gente vai pensar, ele já sabe. Então, ele conhece o evento que vai acontecer por antecipação. É o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Mas se o mundo não existia, por que ele foi morto pelo mundo? Porque na presciência, diga aí para mim, ele já viu isso acontecer. Entendeu? Então Deus não prova você para saber até onde você aguenta. Essa é a compreensão que nós temos. Deus prova você para você ter ciência de até onde você aguenta. Ok? Entendido a presciência? Então, eu vou fazer uma frase e você termina ela para mim. Ok? Membros dos meus alunos, se estiverem aqui, não ou não? A questão é a seguinte: pela presciência, quando eu parar, vocês terminam a frase. Pela presciência, Deus sabe como o meu dia de amanhã vai ser, será, o que vai acontecer. Tem mais alguma ideia? Então, vamos lá. Vou falar devagar para você aprender depressa. Pela presciência, isso. Pela presciência, Deus sabe como o seu dia de amanhã. Deixa eu terminar. Fico roubando minha cena. Né? Pela presciência, Deus sabe como o nosso dia de amanhã. Deixa eu falar. Mas, meu Deus, vou começar de novo, senão eu não treino sozinho, né? Pela presciência, Deus sabe como o meu dia de amanhã terminou. Para ele, terminou. Para eu, vai começar. Diga aí. É que vai ver eu. Eu ia falar isso agora. Ia falar isso. Posso falar? A predestinação tem dois conceitos, tá? No conceito secular, predestinar traz a ideia de prever, pré-organizar, ok? No conceito bíblico, é um dispositivo que te leva a decidir o já escolhido. Vou simplificar. Você pega aqui um ônibus sentido Rio de Janeiro. Por acaso esse ônibus te deixaria no Ceará? Porque o destino dele é Rio de Janeiro. A minha pergunta seguinte é: todas as pessoas que entrarem no ônibus destino Rio de Janeiro chegarão no Rio de Janeiro? Não. Vai depender se vão permanecer no ônibus até lá. Entende? Se ele saltar, onde ele saltar, ele ficou. Então a predestinação é uma ideia pré-estabelecida que Deus de antemão preparou, mas quem escolhe é você. Entendeu? Só que os presbiterianos, com a ideia de Calvino, não têm esse entendimento. Por exemplo, eles se contradizem quando eles dizem que nós não precisamos evangelizar. Porque quem vai ser salvo vai. Eu falei para ele: então você também não precisa orar, que o que tem que acontecer vai acontecer. Você entendeu como se contradiz? Então, você sabe que a sua oração muda. Se sua oração muda, o conceito de predestinação já perdeu o sentido. Então, na hora que você ora, você muda o curso da história. Entendeu?
Então é por esse aspecto e é dessa forma que nós entendemos. Então, por que Deus está em todo lugar? Porque Ele é onipresente. Agora, eu não vou citar aqui no termo teológico, mas tem um monte de conceitos na ideia de Deus estar presente. Tá? A ideia de emanar, a ideia de saturar o ambiente com a presença dele ou coisa semelhante a isso. Mas, em grosso modo, Ele está presente em todo lugar, sendo que em alguns lugares Ele está mais presente que em outros lugares. E quando nós oramos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vou falar devagar para vocês aprenderem depressa e não dizer errado. Se disserem que eu disse errado, eu nego. Não vou deixar logo claro, né? A questão é a seguinte. Quando nós oramos, uma ideia ao pé da letra, oramos para quem? Para Deus? Na verdade, não. Nós oramos para nós. Entende? Para nós termos consciência do que somos capazes quando confiamos em Deus. Quando nós expressamos para Ele, tá? É para deixar nós conscientes de que Ele sabe o que nós estamos passando, mas Ele já conhece tudo. O salmista disse antes da palavra, né? Ele já sabe, pela presciência. Então, quando eu me ajoelho e vou contar para Ele a minha história, eu estou registrando a autoconsciência da existência de Deus, capaz de saber tudo sobre mim e está só esperando que eu peça socorro para Ele resolver. Isso. E quando você ora desse jeito, fica mais fácil, né? Se orar para alguém que não conhece a sua história, não, orar para alguém que sabe a sua história, fica muito mais fácil. O professor ali falou sobre o tema da lição, que é pneumatologia. Foi isso que ele citou? Alguém lembra? Se foi pneumatologia? Não foi? Não? Pois é. Se ele tivesse dito aí, anote aí, não é você vai anotar, mas ele não falou, né? Ele falou pneumatologia. E vocês têm ideia do que é pneumatologia? Que disciplina é essa? Ele falou, não explicou, mas vocês. Então, você tem doutrina do Espírito Santo, você tem pneumatologia, e você tem outra. Quem lembra da outra? A outra, acho que melhorou agora, a gente pensava que estava meio santa. A outra é paracletologia. Todas são doutrinas do Espírito Santo. Qual é o diferencial? Algumas igrejas podem trabalhar pneuma, outros podem trabalhar paracleto, outros podem trabalhar doutrina do Espírito Santo. Na sua cabeça tem alguma diferença? Vamos pensar um pouco? Tem. Qual seria essa diferença? Cada um estudou uma etapa. Seria uma etapa ou uma cada um característica? cada um. Né? Então, quando nós estamos falando sobre o conceito geral básico dos dons, frutos, etc., a gente foca para a doutrina do Espírito Santo, ao básico. Quando a gente fala em pneumatologia, a gente está falando sobre o hálito de Deus, o fôlego de vida, a influência invisível, capaz de alterar o curso da história. Entende? Que alguém chama de influência, é esse ponto a partir daí. Mas quando você estuda a doutrina do Espírito Santo como paracletologia, você está estudando o Espírito Santo como pessoa, conselheiro, amigo, ajudador, e um conceito é diferenciado. O alegrino não, né? Então, são esses pontos. Lá na frente, a lição falou sobre doutrina do pecado. Nós temos uma disciplina que fala sobre doutrina do pecado, doutrina da salvação e doutrina do pecado e doutrina da salvação. Não lembro na outra, vou ficar nessas duas. Como é que funciona isso? E doutrina do homem. Obrigado por quem me lembrou. Então,
você tem doutrina do homem, doutrina, esqueci, do pecado, esqueci e doutrina da salvação. Se nós fôssemos falar de teologia, seria doutrina da amartiologia, com H na frente, porque é a ideia, né, do grego do pecado. Iríamos falar sobre antropologia bíblica, que é a doutrina do homem, e iríamos falar sobre a terceira, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Por isso, quem nasce em Salvador é soteropolitano, vem de Salvador do grego. Cada um desses pontos, eles se completam. É por isso que algumas disciplinas são casadas. Por que eu falei que a nossa missão não é para leigo? Porque às vezes ela não vem trazendo esses pontos e você precisa buscar essas informações. Então você tem nesse ponto, nessa ordem, quando a Bíblia fala sobre pessoas, sobre o homem, doutrina do homem, vai falar doutrina do homem, antropologia, vai falar sobre a criação, a formação, né? E a queda. Na queda você já entra na doutrina do pecado, que é a armartiologia. Quando o pecado vem para a decadência, a gente lembra que Adão e Eva estavam numa dispensação chamada de a primeira das dispensações, inocência. Ele estava na dispensação da inocência. Algumas pessoas querem achar que nesse estado da inocência houve filhos, eles tiveram filhos. Por que acham isso? Porque o texto diz assim, que multiplicarei grandemente a tua conceição. Eles acreditam, ao pé da letra, e pelo fato de aumentar já existe, ok? No entanto, eles esquecem que quando o homem ou a mulher nascem, eles já nascem pré-estabelecidos em todos os órgãos, só que não fluíram ainda, mas já estão lá, ninguém altera isso. Então, não é a questão de que eles já tinham, porque se tivesse, seria classificado como filhos da inocência. E se tivesse filho da inocência, não precisaria que Jesus viesse e morresse. É óbvio. Então, eles têm essa questão, então, na dispensação. E por essa razão, quando eles caem da dispensação da inocência, eles vão para uma outra dispensação. Tem outro nomezinho. A primeira foi o que mesmo? Inocência. A segunda? Consciência. Eles passam a estar conscientes do que aconteceu. E você precisa ter esse entendimento. Lá na frente, teve outra lição que falou sobre a questão do corpo, da alma e do espírito. Quando fala corpo, alma e espírito, está falando da tricotomia humana. A tricotomia é corpo, alma e espírito. Alguns tradicionalistas só acreditam, porque o que é a tricotomia? É uma parte material e duas partes imateriais. Só que eles classificam o imaterial, tipo a alma e o espírito, e eles nivelam, mas não é isso. Por que não é isso? Porque em Tessalonicenses diz que todo vosso espírito, alma e corpo, não tem muita referência a esse respeito, mas essa é suficiente para decretar a tricotomia humana. Então, o homem é feito de emoções, é feito do estado material chamado biológico e é feito do espiritual. O que é que prevalece? O espiritual. Só que o espiritual não se comunica com o material. Tem que ter um meio termo. E a esse meio termo é chamado de alma. A alma tem a capacidade de juntar o imaterial com o material. Por exemplo, quando
quando você sente fome, sede, dor, alegria, quem é que sentiu? A alma. Quem expressou? O corpo. Sem o corpo, é por isso que as pessoas em estado de coma não reagem. Falta-lhe o corpo, falta-lhe o corpo, falta-lhe a regência do corpo, né, para essa correspondência. Mas quem é que manda na vida humana? É a direção da alma, o ego, a alma em si, ou é o espírito? Bom, quem manda é a alma. Só que ela, para se dar bem, precisa estar submissa ao espírito. Paulo disse: quem está no espírito não peca. Só que a gente não consegue ficar muito tempo no espírito, entende? Então não é o espírito que peca, quem peca é a alma. Jeremias: toda alma que pecar, essa morrerá, será punida. Então a alma ela intermedia o espírito e o corpo, ok? Então é por isso que existe corpo, alma, espírito, ou não? O senhor falou sobre. Eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse caso, Deus também é tricotômico? Tricotômico, nós falamos de ser três. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. No caso de Deus, também é. Não, nesse caso não. Não? Não, porque se nós olharmos por esse lado, a gente vai diminuir. Deixa eu dar aqui um exemplo para me explicar. Deixa eu dar aqui um exemplo. Vamos pensar um pouco. Vocês concordam que, pensem comigo, vocês concordam que Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Vocês concordam que Jesus nasceu? Vocês concordam que Deus foi menino? Na forma de homem, né? Na forma de homem, nascido de mulher. Concorda que Jesus é Deus? Se concorda que Jesus é Deus, você concorda que Jesus é menino? Nasceu de mulher, sim. Se formou. Né? Você era criança, o próprio Deus. Ele se formou homem. Entendeu? Ele teve que Concordo, ser. sim. Então vamos lá. É claro que esse conceito tem trocadilhos. Vocês sabem qual é o nome? Qual é o nome humano do Filho de Deus? Vou falar devagar, vocês estão pensando, né? Qual é o nome humano do Filho de Deus? É? Não. Filho do homem. Emanuel é o nome conceituado. Tá? E agora? Você tem pegadinha que até os professores se casam. Não é verdade? E agora? Explica, né? E agora? Existe uma expressão, obrigado, que diz o seguinte. Termina a frase para mim. Glória a Deus nas alturas. Isso é um texto bíblico ou é uma adagem popular? Oi? E aí? Texto bíblico ou adagem popular? Vou repetir de novo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. E vocês terminam para poder fazer a pergunta. Qual é? A Igreja Católica diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Aliás, e aos homens de boa vontade. A nossa igreja, a nossa Bíblia diz boa vontade para com os homens e não homens de boa vontade. Sabe o que é isso? Antropomorfismo lá. Esse antropomorfismo torna o centro, o homem como centro. Não é essa a expressão correta. Então a expressão correta é você entender que Deus, esse qual é o nome do Filho de Deus, o nome humano? Jesus é o nome judaico.
do Filho de Deus. Quando foi que Jesus passou a existir? Jesus passou a existir quando nasceu, como Jesus. Como Cristo, como Filho de Deus, é pré-existente, está antes de tudo. Entendeu? Oi? Não, eu estou dizendo que Jesus, como Jesus, ele passa a existir depois que ele nasce. Antes ele era o Filho de Deus. Não, Cristo traz a ideia de missão, entendeu? De missão. O homem, por exemplo, Cristo como missão, ele é visto como Cristo, tá? Que é a missão dele de resgatar a humanidade. Então, quando Jesus existiu na época de Jesus? Compliquei não, né? Quando, eu vou falar devagar para você aprender depressa, Ronaldo. Quando Jesus, no plural, existiam na época de Jesus, nosso Salvador. Existia vários galileus, existia vários. Por esta razão, Paulo nunca chama Jesus apenas de Jesus. É de Jesus ou Cristo. Não tem confusão. Mas tem Jesus bar Jonas. Jesus bar filho de Jonas. Entendeu? De Salvador, esse conceito. Mas a ideia é que Jesus existia. Aí a gente acha, espiritualiza tudo, acha que só existia Jesus. Por isso que falou, não, você tem que estar atento a isso. Ok? Tem mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Diga aí. O senhor falou sobre Caim, né? Casou com a sua irmã. Eu falei isso. O senhor falou que tinha... Peraí. Rapaz, antes do pecado, né? Antes do pecado, né? Eu fui de vez, peraí. Eu fui de vez. O senhor falou que antes do pecado não havia filho. Isso. Né? Aí o senhor acha que, no caso, Caim, foi para o irmão dele, né? Fugiu e levou, e chegou lá e mandou para a mulher. Não é verdade? Continua. Essa pessoa daí que ele achou, foi após a queda? Você acha que se essa pessoa que ele achou fosse filho da inocência, sem pecado, casaria com Caim? Casaria. Por quê? Porque naquele tempo não havia outros povos. Pecado. Abre tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Para ver se responde essa pergunta. Eu estou respondendo, estou finalizando já, tá? Eu tenho assim uma geral, mas se tiver alguma pergunta que vocês vão fazer, podem fazer. Gênesis 6, 1. Eu acho que é a partir daí, né? É o quê? O texto. Diz que os filhos de Deus. Deixa eu ver aqui. Perceberam, né? E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar-se sobre a face da terra. É qual versículo? 18, 6, 8. 6, 2. Vê para mim. E viu os filhos dos homens, né? E viu devagar para a gente compreender, devagar. E viu os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram mais formosas e tomaram para si mulheres e se casaram. Isso foi uma atitude correta? Quem eram esses filhos de Deus? Os filhos de Sete. Porque algumas pessoas acham que esses eram anjos que coabitaram com mulheres. Está no mesmo conceito errado de que a mulher não teve filhos. Eram obedientes a Deus, casando com pessoas desobedientes. Isso quer dizer que se houvesse alguém lá, esse texto faz referência a quem nasceu de Adão e Eva depois que pecaram. Imagina se fosse antes de pecar, se isso aconteceria. Então vamos lá. Quantos anos você tem? 40 e alguma coisinha, né? Quantos anos tem o Brasil? Chuta aí, 500 anos. 500 anos. Se no Brasil tivesse vindo para cá apenas 2 casais,
seriam quantas pessoas? 300 anos depois. Uma galera. Né? Uma galera, né? Então, você acha que Caim saiu num dia e no outro dia encontrou uma mulher? Não, peraí. Ele saiu e andou por centenas de anos 800 anos. até encontrar uma mulher. 800 anos. Vai por mim. Vai encontrar a mulher. Porque, ó, E aí? rapaz, aí agora. Vai por mim. quê? Não pensar. Por quê? Ok? Aí é complicado. Vamos deixar os filhos de Adão em paz? Não, porque assim, ó, dá a entender, entendeu? Sim. Quando ele sai, né? Sim. Essa confusão, né? Alguém diz. Deixa eu te explicar, deixa eu ajudar. Diga aí. Vai. Está aqui em Judas. É. E diz que é nota. O sétimo depois de Adão profetizou. Sim. Se ele disse sétimo depois de Adão, significa que depois de Adão só existiam esses homens. São esses. Exatamente. São esses. Deixa eu dizer outra coisa para você ficar atento. Quantas linguagens tem a Bíblia? Eu não estou falando idioma. Estou falando linguagem. Lembra quais são? Aí são idiomas. Aramaico, hebraico e grego. Idiomas. Mas linguagem, quantas tem? Aramaico. Quantas linguagens? Não estou falando idioma. A judaica, né? Linguagem, não é idioma. Tem a linguagem literal, a linguagem figurada E alegórico. e a linguagem simbólica. Repete para mim. Vou fazer uma pergunta irônica, não é verdade, não é irônica, tá? Não leve a sério, se disser que eu disse, eu nego. A pergunta é a seguinte: quem entre nós é capaz de ter habilidade de diferenciar essas três linguagens? Para isso, eu preciso de quê? Para identificar hermenêutica. Para poder saber onde estão os trocadilhos e onde uma linguagem termina para que a outra comece. Finalizando, nem sempre eu vou falar devagar, mas se tiver dificuldade, pergunta embora. Você cala para sempre. Pergunta é a seguinte: a linguagem usada, ela expressa uma situação engraçada, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos a Bíblia como um livro místico. E a questão, por exemplo, dos evangelhos, e livros sinóticos, livros místicos. O livro místico é um livro não apenas a ideia de misticismo, não é a ideia de misticismo, é a ideia de misterioso e sobrenatural. Então, muitas vezes, agora que eu presto atenção em vocês, muitas vezes a Bíblia diz mais do que você achou que entendeu. Pelos trocadilhos. Pronto, essa pergunta aqui. A Bíblia fala que Caim saiu, né? E conheceu a sua mulher. Essa palavra aí dá a entender que teve intimidade com ela. Sim. Entendeu? Sim. Ele saiu, né? Sua mulher, né? Sim. Estou falando, entendeu? Fica aquele ponto, né, em aberto, né? Sim. Porque assim a gente não sabe praticamente quanto tempo durou a conversão dessa mulher, né? A Bíblia fala sobre isso? Quanto tempo durou? Demais, né? Não quer demais, né? É porque assim, irmão, daí também ele saiu com sua mulher. Aí você tem que ficar de fora, mas que é o novo. Ronaldo, a minha intimidade contigo como professor, eu vou te dizer uma coisa: deixa a vida deles em paz, basta que não, porque a pergunta corriqueira. Mas só dominical. Deixa eu dar um toque para vocês. Deixa eu me dar 10 minutos para falar sobre algumas técnicas de escola dominical, tá? Na
na escola dominical de vocês costumam ter alunos complicados? Com certeza. Tem? Normal. Bom, eu vou desenhar esse aluno para vocês. Existe um aluno que ele estuda a semana inteira para provar que o professor sabe menos. Esse que era eu. Ainda é. Existe o aluno que ele é expert em roubar a cena. Entendeu? Não roubar a cena, mas é roubar a cena. E como lidar com esses alunos? Eu vou te dar uma dica. 3, né? Existe uma expressão no marketing que nos dá a habilidade de devolver, né, a resposta corpo e espinho. Você responde, você devolve a batata quente. Quando o aluno fizer uma pergunta, vou dar três dicas para você. Primeiro, você ouve a pergunta, dá uma de desentendido e pergunta de novo. Entendeu? Eu não entendi. Faz a pergunta. Aí ele faz a pergunta. Se você achar dificuldade de fazer a leitura do aluno, você diz, eu não estou conseguindo entender, vai de novo. Porque essa prática vai te fazer uma leitura do aluno. O tipo de voz que ele está usando, a firmeza da sua pergunta ou o trocadilho confuso. Isso. A mesma pergunta. Se ele vai manter a mesma pergunta, ele não consegue finalizar, né? Isso, normalmente, se ele tiver muita habilidade na pergunta e responder e fazê-la muito rápido, tenha certeza, ele treinou muito para te perguntar. Se ele responder, fizer a pergunta trocando as palavras, nem ele sabe o que está perguntando. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que, se você tiver habilidade, disposição, e a pergunta não for muito utilizada, você dá um checkmate. O que é que vocês acham da pergunta? E deixa a classe vibrar. Mas não diz nada por enquanto. Deixa rolar lá 2, 3, 4 minutos. Quando você vê que está perdendo fogo, você vai lá e diz, opa, agora é minha vez. Porque como professor, eu preciso trabalhar isso dele e já usar a minha lógica e já ensino os outros. Ok? Então o que é que eu faço? Eu peço que ele faça pergunta, eu já analisei a intenção dele, se achar que vale a pena, eu passo para as classes, transformo a pergunta dele no material de aula. Entendeu? Se eu mandar para a leitura no vídeo, se tem coerência. Se não tiver, eu digo, repete outro dia, né? E toco para frente. Entendeu a questão? Esse é um dos pontos. Quando há uma coerência e uma consistência ao mesmo tempo, o que eu faço? E eu percebi que ele está me deixando, então, o que você acha? Aí ele vai dizer assim, não, professor, eu perguntei ao senhor, eu sei, agora eu estou perguntando a você. E aí ele vai se enganar, né? Que é a resposta de porco espinho, não vai dizer nada. Esse é um dos pontos interessantes. Ok? Eu tenho 3 minutos para responder qualquer pergunta que me queiram fazer. Entenderem que uma das respostas pode ser não sei. Então, por favor, pergunta. Maravilha. Mais sua pergunta. Gosto da expressão inspirada assim. Ótimo. Terceira e última pergunta. Depois dessa, mas ninguém fala. Tem pergunta? Tem não? Se eu fosse vocês, eu fazia pergunta. Não tinha um choque que eu dei, né? Eu tenho uma. De misericórdia. Diga aí. É uma associação, né? Assim como a cobra falou com Eva, a gente tem exemplos na Bíblia também que o próprio Deus usou a jumenta. Tem algo relacionado
não existe prova, apesar que algumas pessoas acham que os animais falavam. Algumas acham que os animais falavam e outros acham que a cobra não se rastejava. São conjecturas, pode acontecer ou não. A questão é que nos dois pontos há uma influência sobrenatural de Satanás através da serpente e de Deus através da mulher. Ok? Mais alguma pergunta? Então, Misericórdia, Deus Jesus. falou através do meio da pessoa. Deus falou. Eu sei isso aí na sala de aula. Só professor dele. Só professor dele. Diga aí, Ana. Deus falou através do meio da foi. Falou o quê? Deus falou através do meio. Através da jumenta? Foi isso que ele disse? Foi. E qual é a dúvida que você tem? Que às vezes precisa abrir a boca dela para defender, né? Eu não sei se ela abriu a boca ou se ela falou pelas narinas. Eu sei que ela falou. Né? Entendeu, não? Entendeu, né? Ô, rapaz, por quê, rapaz? Tem alguma pergunta mais aí? Mais um minuto, né? A gente puder alguma pergunta? Tem? Não tem não, gente? Uma perguntinha? Professor Doeira. Uma perguntinha? Tem não? Tem uma cara de vocês e eu vou me dar por satisfeito. Deus abençoe. Até a próxima. Glória a Deus. Irmãos, no momento a gente fica somente com saudade. E verdadeiramente, assim, essa aula que o pastor Valdomiro nos concedeu aqui deveria ser com mais frequência, mas infelizmente a gente tem simpósio de 3 em 3 meses. Mas o pastor Sérgio já me soprou aqui, vai ter outro. Amém. Daqui no final do ano a gente vai preparar mais tempo. A gente pode preparar em 2 turnos, de 40 em 40 minutos, um intervalo para degustar um caldo. E aí, daqui no final do ano, fechando o trimestre, o próximo trimestre. Quantos concordam com isso? Amém. E aí a gente vai se preparar mais. Amém? Peço ao pastor Gilmar para ele cantar um hino, um corinho, enquanto eu arrecado as ofertas. Glória a Deus. Antes de cantar o corinho, eu gostaria de falar para os irmãos. Aproximadamente 25 a 30 anos, este homem aqui foi meu professor na Estradela. Aproximadamente 25 a 30 anos. Passei 4 anos saindo aqui de Itapuã para ir para a Liberdade para aprender alguma coisa da Bíblia. E eu vim aprender durante esses minutos coisas aqui que eu não aprendi durante 4 anos lá na Estradela. Irmãos, vocês estão sentindo a necessidade de nós estarmos, como este momento aqui, ouvindo coisas maravilhosas que nós temos ouvido nesta noite. Vale a pena sairmos de casa para estar aqui ouvindo essas coisas maravilhosas. Irmãos, não deixe de estar no seminário que é promovido aqui pela sede. Eu sei que é uma dificuldade que os irmãos saem de lá das suas congregações para vir. Eu tenho falado aqui para os irmãos, principalmente obreiros, que não devem perder seminário. Pode ser aqui em Itapuã, lá no SECA, lá na Paralela, na Liberdade. Irmão, não vamos medir esforço para poder realmente estar nesse seminário. Se é para aprender as coisas de Deus, vamos nos esforçar para estar presentes, tá bom, irmãos?
Deus abençoe a cada um dos irmãos. Então vamos cantar um corinho, né? Glória a Deus. Qual é o corinho que os irmãos querem que cante aí? Escola Universal? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, te adoramos o teu nome, nos rendemos ao teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos felizes porque hoje foi um dia bem marcado, foi um dia maravilhoso. Estávamos na expectativa desse momento aqui. Confesso aos irmãos que eu estava pedindo ao Senhor que acontecesse logo, porque a primeira palestra foi o nosso pastor Cleovaldo, né? Cleovaldo Batista, o segundo foi o pastor Gideon, né? E agora com a celebridade do professor, pastor Valdomiro Agostinho, que tem muito respeito no seu ensino, que ele tem passado pela nossa igreja por muitos anos. Até o pastor Gilmar falou, né, a respeito de ter aprendido e estar aprendendo. Se o pastor Gilmar fala assim, Molex, o que seria de mim? Eu sou infantil no aprendizado, eu quero estar mais perto ainda de tudo quanto é área de ensino, eu quero estar perto. Porque o ensino não só é ensinar, é parar para aprender, né? E quando nós vemos que na nossa escola bíblica dominical, ela é rica em todos os sentidos falando. Só basta o aluno, todos os obreiros, pastores, superintendentes, sempre ele gosta de administrar, coloca alguém para dirigir, para cantar, e muitas vezes ele vai sentar para ouvir, para ver como é que está sendo desenvolvido a relação do obreiro com a igreja. E nós aprendemos hoje muitas coisas, irmão. Mas vamos estar organizando junto com o pastor Gilmar, irmão Aldo, irmão Silene e o pastor Ricardo. Vamos ver uma data com o pastor Valdomiro. Daqui até finalizando o ano, nós vamos fazer outra aqui junto com ele, com todo o setor, tá bom? Todas as congregações. Convidar todos que queiram aprender mesmo, que vai ser uma aula, né, muito boa, igual ou melhor do que essa, que a de hoje foi. Eu vou levar um aprendizado muito forte hoje, né? Vou levar um aprendizado muito forte hoje, tá bom? Meus irmãos, não saiam não, porque tem um caldo verde aí que a irmã Jocelyn modo nós fizemos aí, tá bom? 0800, né? Já anunciou? 0800. É coisa para esquentar a língua, né? E levar de lembrança, né, irmão? A gente está aqui para puder fazer mais pelos irmãos, a gente faz. Queríamos que todos estivessem aqui, né? Mas glória a Deus por tudo. Os eventos foram chocados, muitos eventos nessa data,
nós temos que acompanhar o calendário anual, né? Mas nós não vamos parar de fazer não, viu? Vamos pedir aos irmãos que nos ajudem, obreiros que tem aqui, tá bom? Estenda nas suas congregações e traga o povo a anuncie. Vamos estar nos colocando de pé. Logo após a oração, os irmãos aguardam e vai ser bem rápido, tá bom? O prefeito Marcelo estará orando nesse momento, superintendente de Bairro da Paz 5, né? E no próximo ele vai trazer a igreja toda para estar aqui e os demais obreiros das congregações. Amém, meu irmão? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, neste momento, ó Pai, somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que foi ensinada nesta noite. Deus, que nós vamos guardar para estar em prática. Deus, eu Te louvo também pela vida do pastor Valdomiro. Ó Deus, continua abençoando, guardando o Teu servo, nos despede, ó Deus, debaixo do Teu sangue, repreendendo, ó Pai, todo mal, Senhor. Acampos dos anjos ao nosso redor, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais do que nunca, convidando o palestrante para nos abençoar com a bênção apostólica. Amém, queridos. Eu agradeço a garganta de alto seguidor. Eu agradeço, o material vai ficar postado no meu canal no YouTube ou nas redes sociais. O Sérgio vai estar deixando para mim para participar. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Certamente a vontade e seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2023, avivados para o arrebatamento. Jesus, salve Itapuã. Jesus, salve Itapuã. Jesus, salve Itapuã. Já deu? Amém. Aguarde um pouco, irmão. Não sai assim. É rapidinho mesmo. Pode sentar um pouquinho e já vai. Tá? A foto, vou convidar a todos para, por favor, estar aqui, todos os participantes, né? Venham até aqui para nós fazermos essa foto no conjunto, irmão Alex, tá bom? Esqueci de encerrar, vou ter que cortar depois.